Amados irmãos e caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem de despertamento. Hoje vou ministrar sobre um tema crucial que a Bíblia nos ensina. O fim vem. A Bíblia nos fala claramente sobre o fim dos tempos e nos dá orientações valiosas sobre como devemos nos preparar espiritualmente para esse evento. As Escrituras estão repletas de profecias que falam sobre o fim dos tempos. O livro do Apocalipse, por exemplo, descreve vividamente eventos que ocorrerão antes da vinda de Cristo. Jesus também falou sobre os sinais que indicariam a proximidade do fim, em Mateus capítulo 24. É importante lembrar que essas profecias são para despertamento, para nos preparar e nos lembrar de que Deus não falha em suas promessas. Os sinais dos tempos são a demonstração de que aquilo que o Senhor nos prometeu em suas palavras está na iminência de se concretizar ou já estão acontecendo. Referem-se a eventos e tendências da proximidade do fim dos tempos, de acordo com as profecias bíblicas. Vamos analisar alguns dos sinais descritos na Bíblia Sagrada. Conflitos e guerras. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, sobre ouvir falar de guerras e rumores de guerras. O aumento de conflitos globais é um sinal claro de que a humanidade caminha para o fim. Atualmente, diversos conflitos estão em pleno curso no mundo, tais como guerra da Ucrânia, combates no Iêmen, golpes de Estado em diversos países da África, ameaça de invasão em Taiwan pela China e hoje, mais uma vez, eclodindo uma guerra entre Israel e palestinos. O fim vem. Fome e escassez. A fome e escassez de recursos básicos são considerados por alguns como um sinal, conforme mencionado em Mateus capítulo 24, verso 7. Imagine bem um continente com tantas terras agricultáveis como a África e onde se concentra o maior número de pessoas passando fome. O fim vem. Catástrofes naturais. A ocorrência de terremotos, tsunamis, furacões e outras catástrofes naturais frequentes é vista como um sinal, conforme mencionado, Mateus capítulo 24, verso 7. Hoje ficou comum falar em ciclones do sul do nosso Brasil, algo que nunca imaginávamos para a nossa nação. O fim vem. Apostasia e falsos profetas. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Fala sobre tempos difíceis, com pessoas se afastando da fé e seguindo falsos ensinamentos. As redes sociais tornaram-se a vitrine dos falsos profetas, inclusive aqueles que detêm o maior número de seguidores. E, pasmem, muitos destes seguidores são evangélicos. Lamentavelmente, esses crentes têm a Bíblia apenas como enfeite, mas raramente consideram alimentar-se do que está dentro dela. Qualquer sujeito vagabundo começa a fazer piadas envolvendo órgãos sexuais e os compara com objetos do Velho Testamento, e então aparece um monte de pessoas insensatas para curtir. Isso é considerado apostasia. O fim vem. Aumento da iniquidade. Jesus mencionou também em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade representa uma violação deliberada dos princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. A palavra iniquidade é usada para descrever ações más, intenções e comportamentos ímpios que desagradam a Deus e prejudicam os outros. O fim vem. Tecnologia e comunicação global. Algumas pessoas veem a tecnologia moderna e a comunicação global como um cumprimento da profecia de que o evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim, como em Mateus 24, 14. Mas é nítido que com o avanço da tecnologia, as pessoas se tornam manadas fáceis de serem dominadas, facilitando o governo futuro do anticristo. O fim vem. Restauração de Israel. A restauração de Israel em 1948 é vista por muitos como um cumprimento de profecias bíblicas sobre a reunificação do povo judeu em sua terra natal. Para corroborar esta afirmativa, todas as profecias relacionadas a Israel que precedem o arrebatamento da igreja já se cumpriram. O fim vem. Unificação e globalização. A busca pela unificação global e a formação de alianças internacionais são vistas como uma preparação para um governo mundial mencionado em Apocalipse. Inclusive,
O ex-presidiário presidente do Brasil já ofereceu de compartilhar a administração da Amazônia com o mundo, ou seja, entregando o nosso território para um governo mundial. Perseguição aos cristãos. A perseguição de cristãos em várias partes do mundo é considerada um sinal do aumento das hostilidades contra a fé. Como predito em Mateus capítulo 24, verso 9. O Brasil tem sido palco de uma verdadeira perseguição à igreja. Estão tentando criminalizar os cristãos por mencionarem que a Bíblia condena veementemente a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Pregar contra o pecado tornou-se rotulado como discurso de ódio. Comunistas infiltraram-se no aparato estatal e agora usam as instituições para prender e perseguir cristãos, enquanto traficantes corruptos e ladrões são liberados. Chegamos ao absurdo de termos um presidente da República condenado em todas as instâncias do judiciário por diversos crimes, ocupando o cargo de maior poder de uma nação. Caros ouvintes, vocês ainda duvidam de que o fim vem? O chamado à preparação espiritual. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, lemos: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Essa mensagem nos lembra que o fim virá inesperadamente, portanto devemos estar preparados espiritualmente. A importância da santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, encontramos a chamada à santidade. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é fundamental para a nossa preparação espiritual. Devemos buscar viver vidas que agradem a Deus, abandonando o pecado e buscando a retidão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, lemos: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. A esperança da ressurreição é uma promessa gloriosa para os crentes, daí a determinação de não ter medo do que podem fazer com a nossa carne. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nos comissiona a espalhar o evangelho a todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Devemos aproveitar essa oportunidade para compartilhar o amor de Cristo com os outros. Meus queridos irmãos e amados ouvintes, o fim vem. No entanto, não devemos temer, mas sim nos preparar espiritualmente. Viver vidas santas, manter a esperança da ressurreição e cumprir nossa responsabilidade de propagar o Evangelho. Lembremos-nos de que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Continuemos a confiar nele e a viver com fé e esperança enquanto aguardamos a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos ajude a viver de acordo com a sua vontade e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Portanto, meus amados ouvintes e caros irmãos, obrigado por me ouvirem nesta oportunidade. Entendam que estamos de passagem neste mundo, mas enquanto tivermos vida e fôlego, não cansemos de pregar essa palavra. Não venhamos a negligenciar a nossa chamada de servos do Senhor Deus. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Perturbamos os moradores da terra. Tocamos buzina em Sião, mas não abrimos mão da oportunidade linda e preciosa que o Senhor nos deu a permitir que estejamos neste planeta na qualidade de profetas. Que Deus abençoe abundantemente a todos nós. E pense nisso, porque o fim vem. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.